Olá, amigos. Vamos prosseguir então a nossa conversa sobre os fundamentos do processo civil, né? O nosso canal tem o nome de Iter Processualis. A nossa preocupação, estou aqui até com a professora Beth, minha esposa, já participou na primeira apresentação. A nossa preocupação, como foi dito já anteriormente, é com os fundamentos do processo civil. Nós nos preocupamos com os fundamentos do processo civil. Isso à luz da epistemologia, ou seja, da teoria do conhecimento, né? Nós precisamos partir do próprio conceito de fenômeno jurídico. O fenômeno jurídico é muito mais amplo do que se supõe. Ele não se exaure na norma, né? A teoria tridimensional do direito, como todos sabem, fato, valor e norma, né, são elementos que integram o fenômeno jurídico. Na verdade, recentemente, o professor Eduardo Melo de Mesquita defendeu tese no sentido da quarta dimensão do direito. Ele entende que, além do fato, valor e norma, nós temos também um quarto elemento, que é a tópica. É claro, não vamos aqui falar sobre a tópica, mas deixar claro que, na posição assumida pelo Mesquita, é absolutamente indispensável considerar a tópica, e seriam aquelas ideias gerais, aquelas ideias geralmente aceitas, né, que não integram propriamente o conceito de norma, ou de fato, ou de valor. São ideias geralmente aceitas, repetidas como válidas e que servem para argumentação. Então, aí se fala na retórica, na nova retórica, etc. Quer dizer, é matéria muito complexa para examinarmos aqui. Precisaríamos um programa inteiro, né, para falar sobre a tópica. Mas eu fico pensando o seguinte: existem algumas afirmações que nós fazemos e aceitamos tranquilamente, sem considerar que elas não traduzem propriamente o conteúdo de alguma norma. Por exemplo, né, o direito não socorre os que dormem. Dormientibus non succurritius, né? Diziam os latinos. Então, é uma ideia que todo mundo aceita, né? Não pode cochilar, evidentemente, tem que ficar atento aos atos processuais, né? Eu até, recentemente, participando de uma assembleia de condôminos, né, em que havia um conflito entre dois grupos e pretendiam destituir o síndico, mas o síndico estava agindo com competência, apresentou todos os documentos, todos os elementos necessários para comprovar a boa administração, né? Mas ficou aquela polêmica: vamos mudar o síndico, etc. Eu, então, me vali aí da tópica, um exemplo de tópica. O que eu disse? Bem, pessoal, as discussões aqui são realmente acaloradas e tal, mas não se mexe em time que está ganhando. Ora, isso evidentemente não é conteúdo de nenhuma norma, né? Mas acabou criando lá um ambiente em que se desistiu, na verdade, de afastar o síndico, né? Então é importante a tópica, e o livro do Eduardo Melo de Mesquita, né, tem exatamente esse nome, a quarta dimensão do direito, né? Agora, é necessário ressaltar que a diferença entre questão de fato e questão de direito
não é muito fácil, é muito polêmica. Existe um livro do Antônio Castanheira Neves, em cerca de 1000 páginas ou mais, né, em que ele mostra a impossibilidade de separação jurídica, de separação cirúrgica entre fato e direito, né? Ele diz que o fato só tem realmente importância, relevância, na medida em que se aplica a ele o direito. E o direito também só deve ser considerado na medida em que incide sobre o fato, né? Agora, os 3 elementos, ou os 4 elementos, que integram o fenômeno jurídico, entre eles a norma, é preciso ressaltar que norma não significa apenas enunciado. O professor Tércio mostra isso, né? Não é só o enunciado, que ele chama de relato, mas também o cometimento, a conotação. Aquele famoso exemplo, né, de uma placa proibindo entrada de cães no supermercado. Aí aparece algum engraçadinho com um cavalo, né, querendo entrar. É lógico que não tem o menor sentido. Então a conotação aqui é que tem que ser considerada, né? Mas prosseguindo aqui, nós precisamos ressaltar que quando se fala em processo, quando se fala em fundamentação do processo civil, é necessário considerar a ideia de processo justo. O que é o processo justo? Não se confunde com sentença justa. Eu posso ter uma sentença justa e um processo injusto. Se não forem observadas as garantias constitucionais do processo, especialmente as que estão no artigo 5º, né, da Constituição, eu não tenho, evidentemente, um processo justo. É um autor italiano, Comolio, Luigi Paolo Comolio, alguns dizem Paolo, né? Não é italiano, Luigi Paolo Comolio, ele mostra, ele expõe com muita clareza as principais garantias do processo. Nós precisaríamos de um programa inteiro para tratar das garantias e pretendemos fazer isso em seguida, né? Mas surge aqui a questão: existe diferença entre garantias e direitos? Hein, Beth? O que você acha? Como é que nós vamos sair dessa? Fala-se às vezes em garantias, outras vezes se fala em direitos. É a mesma coisa, enfim. Essa é uma questão muito polêmica. E para aqueles que quiserem, eu posso até indicar um livro que são os comentários da Constituição, do nosso constitucionalista, o professor José Afonso da Silva, que ele realmente encara e desenvolve muito essa questão polêmica dentre os constitucionalistas. Mas eu posso trazer para vocês um pensamento, ou melhor dizendo, a lição de Rui Barbosa, que eu queria trazer assim, bem em miúdos. Direito para Rui Barbosa tem caráter declaratório, e garantia para ele tem caráter assecuratório. Então vamos lá, um exemplo de direito. O locador tem o direito de cobrar os aluguéis que lhe são devidos pelo locatário no juízo. Certo. Mas isso é um direito subjetivo. Não seria uma garantia propriamente? Não. Mas às vezes se fala em garantias locatícias, né? Sim, é garantia, bom, aí eu acho mas que é o direito daria para dele discutir. para discutir. Mas e garantia E assecuratória? garantia, eu tenho outro, é o mandado de segurança. Por Mandado de exemplo, segurança, exatamente. eu pretendo
me inscrever num concurso público certo, e me barram. Então, sim, certo. eu uso o mandado de segurança. Um ato ilegal, pessoa. sim, um ato ilegal, então seria uma garantia. Bom, eu acho que entre garantias e direitos, né, pode-se discutir, e até certo ponto parece que o professor José Afonso da Silva mostra que realmente não há uma solução assim definitiva para isso e tal, né? Mas acho que podemos ficar com o Rui Barbosa aí, que não é pouca coisa, né? Mostrando a diferença entre direitos e garantias, né? Agora, também surge a grande discussão, não digo do momento, porque já é, por assim dizer, uma antiga novidade, né, entre aspas, né, que é a diferença entre garantismo e ativismo. O juiz ativista, né, ou juiz garantista. Essa é uma polêmica muito séria, existem duas correntes, ambas com argumentos muito sólidos, né? Mas eu não sei realmente qual é a situação atual, se prevalece o garantismo ou o ativismo, não é, João, Beth? Isso realmente é polêmico também, mas sabe o que eu acho? Que o que atrapalha é o sufixo ismo. Certo. Garantismo, ativismo. Esse sufixo ismo é que atrapalha. Por exemplo, eu tenho... Formalidade. Formalismo. Certo. Né? Que mais? Egoísmo. Bom, um exemplo. Estou dando um exemplo para você. Exato. Egoísmo. Ego, eu. Egoísmo, só eu. Se eu tirar o ismo, eu fico com o ego. Ego, tudo bem, agora egoísmo não, né? Então, é uma extrapolação. Como então, você agora há pouco disse, exatamente do juiz ativista. Sim. Na minha opinião, o juiz tem que ser ativo, não ativista. Certo, certo. Porque o juiz ativista, então, acaba assumindo a defesa de uma das partes, é tida como mais fraca e tal, não é? Exato. Acaba exercendo a advocacia no processo. Sim, não isso é? aí Ou assistencialismo, isso até o Mauro Capelletti fala muito sobre isso no livro Oralidade e Provas, é um livro precioso, que ele defende essa posição, né, do juiz assumir uma posição assistencialista, porque muitas vezes o profissional é despreparado ou é negligente, então o juiz acaba suprindo. Agora, essa é uma discussão também para uma outra apresentação, né? Então, vamos ressaltar isso, portanto, vamos tirar o ismo aí, me parece, né? Superar, de fato, esse dilema, por enquanto, pelo menos, né? Agora, falando sobre as garantias constitucionais, nós pensamos logo na fundamentação das decisões judiciais, né? Que é uma das garantias, uma garantia do Estado de Direito, como diz o Barbosa Moreira, né? Garantia indispensável para o Estado de Direito. Quer dizer, a fundamentação é dever do magistrado e garantia dos jurisdicionados, né? Agora, há uma discussão aí na doutrina, uma doutrina italiana, por exemplo, discute se a fundamentação é um meio pelo qual a sociedade pode exigir, não é? Exigir do judiciário, né? Pedir explicações ao judiciário, pedir a justificação, portanto, das suas decisões, não é? O Tarufo acha que a fundamentação é uma forma de controle popular, controle da sociedade sobre a administração da justiça. É uma posição muito avançada. Já o Montesano, por exemplo, Luigi Montesano,
é mais moderado, digamos assim. Ele diz, bom, a fundamentação é indispensável não para que a sociedade controle as decisões judiciais, mas sim esse controle é exercido não pela sociedade, mas pelo que ele chama de ceto jurídico, que seria um grupo menor, né, um grupo de pessoas ligadas às atividades forenses, então juízes, advogados, promotores, etc. Esses exerceriam, de certo modo, um controle sobre as decisões judiciais. Mas é uma discussão, evidentemente, não acadêmica, mas uma polêmica muito séria, e aí é questão de tomar posição em favor de um ou de outro, né? Mas precisamos, evidentemente, prosseguir, já que estamos falando em fundamentação da sentença, é preciso ressaltar, aí já vem a posição do Tarufo, no sentido de que nas decisões judiciais, não é, há muito mais do que o simples direito, do que simples questões jurídicas. Muita coisa a mais, então, além do direito, né? É muito complexo tudo isso, é muito complexo. Não se pode, portanto, dizer que a sentença se exaure na apreciação de questões jurídicas ou de questões técnicas jurídicas, porque há muita coisa. O mundo, como ele diz, é muito mais... A vida, né, no mundo é muito mais rica, apresenta muito mais do que o direito. Então, dizer aí que o que não está nos autos não está no mundo é uma afirmação que pode ser questionada, né? Porque muita coisa não está nos autos e está no mundo, né? Quer dizer, não está no mundo jurídico. Mas o direito é muito mais complexo, portanto, muito mais amplo e abrange, ou a sentença, né, abrange muito mais do que questões simplesmente técnicas jurídicas. Me lembro até, por exemplo, das máximas de experiência, não é, Beth? As máximas de experiência, uma questão que já conversamos, já discutimos aí, não é, muitas vezes. O que eu acho que é mais importante agora é dizer que as máximas de experiência, elas não são normas. Certo. Elas certo. são noções. São noções que o juiz tem durante a sua vida. Ele obteve como? Na escola que ele... A experiência, as são noções dela, a da experiência de vida. Certo. Né? Na escola, na sociedade, num clube que ele frequenta. Ou frequentou. Ou né? frequentou, não é? E isso vão se somando. São noções que todo mundo pode até ter. Por exemplo... São noções gerais, portanto. Né? São Mas noções então haveria diferença entre as máximas de experiência e o chamado saber privado do juiz? Eu acho que tem. Não é? Eu acho que sim. Por quê? É o Stein, acho que é o Stein, né? Sim. Conhecimento privado, eu me lembro do Stein. Mas qual seria a diferença, então? Poderia dar dois por exemplo, exemplos? A máxima de experiência. Nós estamos trafegando por uma rua e uma bola passa por cima do capô do carro. Você breca. Por quê? Porque pode, atrás dessa bola, ter alguém correndo atrás dela. Uma criança. O jogador de futebol não, porque o jogador de futebol não gosta de jogar bola, né? Não gosta. Não gosta, realmente não gosta. Bom, brincando, né? Mas, então, ele vê a bola e a máxima de experiência é que... não, diminui a velocidade, ou para, ou qualquer coisa, né? Eu acho que a batida traseira do carro, um carro bate na traseira do outro também, claro, você diz, bom, precisa manter distância e tal.
Mas é uma máxima de experiência, né? Bateu na traseira, não que seja irremediavelmente Não, culpado, como um taxista uma vez falou para mim: ó, doutor, bateu na traseira, vai pagar mesmo. Eu falei: não, peraí, depende. Como isso. depende? Ué, imagine, por exemplo, uma freada brusca, né, no semáforo, você está mantendo distância, o sujeito para bruscamente, né? E você bate. Ou dá marcha ré, né? Engata Ou uma leva, ré não, e não, vem. você leva uma fechada, você levou uma fechada do veículo e bate na traseira do outro, né? Então, bater na traseira é culpado? Não, não pode, né? Então, acho que tem que ir com calma. Tudo isso mostra o quê? A necessidade da verticalização, da fundamentação, né? Da epistemologia, como foi dito, né? Conhecer os fundamentos, conhecer as raízes, a razão de ser das coisas, né? Não repetir pura e simplesmente expressões e tal. Agora, tem uma coisa, João. As máximas de experiência no novo... Essa aqui, não. Né, espaço, é pequeno, mas... Vamos lá, não. As máximas de experiência, elas ganharam um status um pouco melhor com o Código de 2015, não foi? Sim, sim, é verdade, é verdade. É porque o código anterior, eu me lembro, a redação era mais ou menos essa, faltando norma, na falta de normas particulares, né, admitir-se-ão as máximas de experiência. É uma outra redação, mas isso. Então, se houver uma regra especial, não se aplica a máxima de experiência, ou não se aplicava. Agora, vocês podem ir ao código aqui e verificar que mudou 2015. Não diz mais na falta de normas particulares. Então, tem se entendido que as máximas de experiência ganharam um novo status, não é? E o juiz pode decidir realmente com base nas máximas de experiência, embora, evidentemente, deva ter o cuidado e deva verificar se isso está de acordo com o conjunto dos autos, etc., né? São questões como, por exemplo, no caso da ata notarial. A ata notarial já era admitida antes, né, pela lei de registros públicos. Agora é um meio de prova específico, a ata notarial. Então ficam essas discussões que nós podemos enfrentar em programas seguintes. Se o juiz pode, por exemplo, decidir exclusivamente com base numa ata notarial, ou, né, se ele pode decidir exclusivamente com base numa máxima de experiência, né? Mas e o saber privado do juiz, Beth? Saber privado do juiz seria diferente da máxima de experiência? Sim, tudo aquilo que ele conhece, mas que não faz parte do processo em si. Ele não pode trazer alguma coisa que não seja relativa ao processo ou que ele soube porque ouviu dizer de um vizinho ou de alguma... Não, ele pode ter visto, mas não é a máxima de experiência, porque a máxima de experiência pressupõe o conhecimento geral, né? O que os latinos falavam no quod plerumque accidit, o que comumente acontece, né? A observação do que comumente acontece. Mas um exemplo de saber privado do juiz, que não é uma máxima de experiência, por exemplo, não é fácil, né? Qual seria o quê? Que só o juiz, ou só aquele juiz, tem conhecimento. Vamos pensar um pouco aí, quem sabe, né? O quê? Bom, a poluição do rio. Eu posso, como pescador de lambaris que sou modestamente, né? Eu posso, e já aconteceu isso, verificar o rio está poluído, né? O rio está poluído. Agora, no processo, um juiz que viu o rio poluído, ele pode decidir simplesmente com base nisso, seria o saber privado. Eu acho que não. Tem que determinar a prova pericial, né? Bom, mas eu acho que todas essas questões são muito difíceis, complexas, e a gente precisa refletir bastante. Eu convido, portanto, todos
para as próximas apresentações e agradeço aí, em meu nome, em nome da Beth, a receptividade, né? Então, obrigado a todos. Até mais. Até a próxima vez.